Glórias a Deus. Paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Que Deus os abençoe grandiosamente. É um enorme prazer estar com todos vocês para aprendermos a palavra do Senhor. É mais um momento de ensino transmitido na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. E lembrando que nós temos a transmissão deste ensino todas as sextas-feiras. Antes era a partir das 20 horas, amados. Agora nós mudamos para às 18h30, A gente sabe que muitas pessoas aí às vezes estão no trabalho, estão chegando do trabalho, mas como fica gravado aí no Facebook, eu acredito que assim que meus abençoados chegarem do trabalho conseguem aí estar assistindo este ensino, o ensino da palavra de Deus. Então a partir de hoje, nosso ensino será todas as sextas, continuará sendo todas as sextas, mas vai ser a partir das 18h30, tá? Então, por causa da necessidade em relação ao horário aí, nós tivemos que mudar para 18h30. Então, não será mais às 20 horas, mas sim às 18h30. Amém? Meus amados, quero eu compartilhar com os irmãos de uma palavra, e o tema deste ensino é 3 dúvidas de todo o cristão. Antes de nós adentrarmos a este assunto com mais profundidade, eu quero ler um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, o verso de número 11, tá? Então vamos usar este texto aqui para nós darmos aqui início no nosso ensino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Dúvidas todos nós temos, Independente se nós somos grandes estudiosos da palavra de Deus ou se quase não estudamos ela ou não lemos a Bíblia, dúvidas todos têm. Isso é natural, é comum, tá? E quanto mais nós estudamos e nos aplicamos para compreender e entender as coisas bíblicas, na verdade mais dúvidas vêm aparecendo, Só que de um nível diferente, tá? As dúvidas, elas sempre vão existir. E, obviamente, sempre vai existir resposta para essas perguntas que às vezes estão dentro de nós. Então, todo cristão tem dúvida e tem aí uma pergunta que não consegue encontrar a resposta. Isso é comum, isso é natural com todo o cristão. E nós vamos compartilhar e falar alguma coisa a respeito disso. O texto que nós lemos aqui trata-se de uma epístola do apóstolo Paulo ali aos Coríntios. E nós poderemos notar, lendo todo o capítulo, o capítulo de número 13, bem conhecido pela igreja, que Paulo está falando a respeito do amor, Então, todo o texto ali você vai lendo, você vai ver Paulo falando a respeito do amor. Só que quando chega aqui no verso de número 11, deixa eu ver, o 10... Isso, no verso de número 9 em diante, dá a impressão que Paulo ele muda de assunto, começa a falar de uma outra coisa que não é amor. E quando ele chega no último verso, que para nós aqui seria o último verso, o verso de número 13, ele volta a falar de amor novamente. Então dá a impressão de que dentro deste capítulo aqui de número 13, ele usa aqui 1, 2, 3, 4 versos para falar de uma coisa que não tem nada a ver com amor. Só que isso é apenas uma aparência. Na verdade, ele ainda continua falando de amor. Isso porque aqui o verso de número 8 ele está falando a respeito de amor, e lá o último verso, o verso de número 13, ele também fala de amor. Então os versos que estão aqui dentro faz parte ali do contexto, tá ok? Então ele ainda está falando de amor, tá? Só que quando Paulo ele fala aqui a respeito do amor, no verso de número 8, ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Aí ele entra no verso de número 9, que ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E o que? A respeito do que ele está falando? Obviamente que é a respeito do amor. Então ele entra em versos que ainda estão vinculados ao mesmo tema, ao mesmo título, que é amor. Tá ok? Então quando ele fala porque em parte conhecemos, está querendo dizer que em parte nós até sabemos do que se trata, mas existe uma outra parte em nós ali que é desconhecido para nós. Aí ele vem aqui no verso de número 10 e diz: quando porém vier o que é perfeito, está falando a respeito de Cristo, então o que é em parte será aniquilado, ou seja, a nossa parte humana que não conhece as profundezas do amor, ela vai deixar de existir. E aí nós vamos passar a conhecer ali tudo a respeito de um modo mais completo. Aí ele entra no verso de número 11, ele fala: quando eu era menino, as coisas de menino para mim era comum, mas quando eu me tornei já mais adulto, eu amadureci, eu deixei de lado as coisas de menino. Ele continua dentro do mesmo tema do amor e falando sobre o conhecer o amor.
né? E ele usa isso como uma figura de linguagem, dizendo, quando eu era pequeno, eu cuidava das coisas de criança, mas quando eu fui ser adulto, eu desisti das coisas de criança. A respeito do conhecimento do amor, é a mesma coisa. Paulo está falando, em parte nós conhecemos sobre isso, só que tem uma parte de nós que não conhece. Mas quando Jesus vir, essa parte que não conhece será aniquilada, tá? Do mesmo jeito que quando eu era menino, eu cuidava das coisas de menino. Então, nós que temos uma parte que não tem ali a ciência, né, a profundeza do amor, ela vai deixar de existir, assim como eu, quando era menino, deixei de existir como menino. Daí passei a cuidar agora das coisas de adulto. É disso que Paulo está falando. Ele vem no verso de número 12, para concluir, né, dizendo, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Ele está falando, agora o que nós enxergamos é obscuro para nós. Interessante que ele fala que vemos em espelho. Na época existia o espelho, porém não existia o vidro. Então os espelhos não eram como os nossos espelhos de hoje, feitos de vidro, né? Os espelhos eram feitos de metal polido. E esse metal polido, ele transmitia uma imagem que não era nítida. Ela era às vezes borrada e às vezes obscura mesmo, tá? Então quando ele fala sobre espelho aqui, ele está falando literalmente de uma imagem, de uma visão que não era nítida, que era de fato obscura. Por isso ele diz assim, como em espelho, obscuramente. E depois ele diz, então veremos face a face, isso mesmo. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, em parte eu até sei, eu até conheço, mas naquele dia eu vou conhecer por completo. Tá? E aí no verso de número 13 ele finaliza falando a respeito do amor, dizendo, né, que tem a fé, né, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas estes três aqui, porém o maior é o amor. Então Paulo ainda está falando sobre o amor. Aí você pergunta, mas o que o amor tem a ver com o que nós estamos a aprender? Não é o amor aqui a questão, mas a questão do conhecimento. Paulo ele diz, porque em parte nós conhecemos o que é a respeito do amor. Em parte nós conhecemos a respeito de muitas outras coisas em relação à Bíblia Sagrada e à vida cristã. Mas quando nós estivermos com Cristo, todo este conhecimento desfalcado em nós, ele deixa de existir. Praticamente não, ele deixa de existir. Porque a essência de Cristo, ela preencherá o nosso ser de modo que essas dúvidas, essas coisas que às vezes até guiam muitos cristãos para um caminho tortuoso, elas vão deixar de existir. Mas no hoje é normal nós termos dúvidas, tá? Então, em parte nós conhecemos, né, a respeito do amor, a respeito da espiritualidade, né, da santidade, enfim. Mas em parte nós temos as nossas dificuldades em relação ali a dúvidas e a má compreensão das coisas. Isso é comum, tá? Lembrando que nós temos a Escritura Sagrada para nos guiar a respeito disso. Mas falando ainda a respeito das dúvidas que é normal os cristãos terem, nós cristãos, né, nós podemos citar aqui algumas delas. Uma das dúvidas aqui, eu acho que eu separei 3 dúvidas, é a primeira delas, uma dúvida tão comum, né, entre os cristãos, que eu já vi pessoas de conhecimento, né, bíblico se fazer nessa dúvida, essa pergunta, né, levantar essa questão. E a questão é, por que Deus plantou a árvore do conhecimento e do bem e do mal? Nós estamos falando sobre dúvida, sobre conhecimento. Então por que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Né? Então se Deus sabia que o homem iria pecar, quem nunca se perguntou isso, né? Deus sabia que o homem ia pecar, porque ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele é presciente, ele sabe de tudo. Então se ele sabia que o homem ia pecar, por que ele plantou a árvore lá? Sabia que o homem ia ali desobedecer a ele. Interessante que plantou no meio do jardim. O texto diz isso. Então vamos ver lá. Gênesis capítulo 2, verso de número 9, ó. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então no meio do jardim tinha ali a árvore da vida e a Bíblia dizia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha todas as árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Então aí vem essa seguinte questão, por que Deus ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no meio do jardim? Um texto que pode nos trazer aí uma resposta, né, para essa pergunta, essa dúvida de muitos cristãos, está lá em Josué capítulo 24 e o verso de número 15, que diz assim:
Se, porém, não agrada a vocês servirem ao Senhor, escolham hoje a quem sirvais, ou a quem irão servir, dependendo da tradução. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué está falando, hoje vocês escolhem quem que vocês querem. Vocês querem servir o Deus, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou o Deus dessa terra, que é o Deus dos amorreus? Ou seja, o povo de Israel, que estava ali adentrando a terra prometida, tinha adentrado ali a terra prometida, eles tinham conhecimento de diversos deuses, tá? Eles conheciam os deuses do Egito, por exemplo, né, os deuses egípcios, e eles passaram também a conhecer os deuses dos amorreus, né, porque eles adentraram ali as terras prometidas onde eles residiam. Só que eles conheciam também o Deus de Abraão, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, eles conheciam tanto o Deus verdadeiro como o falso, tá? O que Deus fez plantando a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no meio do jardim foi a mesma coisa. Deu ao homem a opção de escolha. Você quer a vida ou você quer a morte? Você quer servir a mim ou você quer me abandonar? É literalmente isso. E por que então Deus deu essa opção de escolha? Porque ele não queria, nunca quis, na verdade, que o ser humano viesse a servir a ele por obrigação. Se Deus não colocasse uma segunda opção ali no jardim, no caso a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem seria obrigado, né, fadado a viver a vontade de Deus, direcionado a Deus, porque não tinha uma segunda opção. Então o homem seria obrigado a viver a vontade de Deus, seria obrigado a viver na comunhão com Deus. Só que Deus não quer nada por obrigação. Deus não quer nada mecânico, nada porque foi programado para fazer. Deus, ele quer algo voluntário. Ele quer algo que parta da intenção mesmo do ser humano de servir a ele, tá? Então o prazer de Deus no nosso serviço a ele não está na obrigação que nós temos, né? Digamos assim, mas na voluntariedade, falando, não, eu quero fazer para Deus, né? Independente de tudo e qualquer coisa eu quero fazer, é uma opção minha, eu quero e ponto final, né? É uma vontade minha. E nisso Deus, ele tem prazer, tá? Agora, se o homem não tivesse ali a árvore do conhecimento do bem e do mal plantado no jardim, o homem teria apenas uma opção. E o que Deus fez foi dar duas opções. Você quer a mim ou você não quer? Entendeu? Opção de escolha para o homem, tá? É o que nós podemos chamar de livre-arbítrio, tá ok? Então, por isso, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, para dar ao homem mais uma opção de escolha, tá? É justo, muito justo da parte do Senhor, tá ok? Então, Deus não obriga ninguém a servir a Ele, tá? Por isso que tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que hoje, né, espiritualmente falando, nós temos a árvore da vida, que nós poderíamos caracterizar como Jesus Cristo, né? É a nossa árvore da vida. E nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o mundo, que é o pecado, que é o diabo, né? As coisas aí que são da carne, contrária à vontade de Deus. Então, espiritualmente, nós temos, de novo, isso, né? Nós temos essa escolha. Nós queremos nos alimentar da árvore da vida, que é de Cristo, né? Ou nós queremos um mundo, tá ok? Então, a mesma opção que Adão teve lá no jardim é a mesma opção que nós temos hoje. Só que nós não vemos uma árvore física, né? Mas espiritualmente falando, é a mesma opção. Tá ok? Então, essa pergunta. Por que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, sabendo que o homem ia pecar contra ele? Porque Deus queria dar ao homem mais uma opção de escolha, para que o homem servisse a ele por vontade própria e não por obrigação. Tá ok? Um verso aqui em Salmo 54:6, que o salmista disse, ó: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom. Então, vê que o salmista ele diz: eu vou te oferecer sacrifícios voluntariamente. Ou seja, eu não vou oferecer sacrifício para o Senhor porque eu tenho que oferecer, porque eu aprendi que tem que oferecer, porque me obrigam a oferecer, porque o ministério me obriga a fazer, porque fulano de tal, porque o meu líder... Não, eu vou te oferecer, Deus, porque eu quero, eu sinto vontade de fazê-lo e farei. É isso que o salmista está querendo dizer, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Eu vou fazer porque eu quero, porque eu sinto vontade, essa é a minha opção. E é isso que Deus quer de nós, que nós optemos por Ele. Por isso, né, na Bíblia Sagrada, nós vemos ali Deus, né, falando ali em mais de uma ocasião, ó, tá aqui o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o que você quiser.
E aí Deus nos dá o conselho, né? Escolha o da vida para que vivas, né? E então é isso que nós temos hoje, tá? Segunda dúvida, né, que todo cristão geralmente tem aí. Por que Deus não salva todo mundo? Se Deus é benevolente, Ele ama todas as pessoas, por que Ele não salva todo mundo, né? Por que Ele deixa muitas pessoas se perderem? Né? Seria mais fácil, porque Deus ele é poderoso, Ele é onipotente. Se Ele quiser salvar todo mundo, Ele salva. Com estalar de dedo, todo mundo está salvo, ponto final. Se Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Né? Não existe limite para o poder dele e nada foge da sua capacidade. Né? Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Então por que se Ele ama, assim, o amor dele é incondicional e incomparável, é imensurável, o amor de Deus é perfeito, é eterno, é infinito, por que Ele não salva então todo mundo de uma vez por todas? Na Bíblia Sagrada, lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 3 e o verso de número 4, Paulo escreveu dizendo assim, ó: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento da verdade. Se nós olharmos aqui dentro do contexto, nós vamos ver que Paulo está falando a respeito dos reis, né, da época, das autoridades, dizendo, ore por eles, né? Porque Deus não quer que eles se percam, Deus quer que salvar eles também, né, que cheguem ao conhecimento da verdade. É lógico que Paulo está, né, dentro deste contexto falando ali dos reis e das autoridades da época, mas nós bem sabemos que isso está extenso a toda a humanidade, que Deus de fato quer que todos se salvem e cheguem ao arrependimento ali. Mas aí não ficamos só nesse texto, né? Pedro ele comprova isso daí, tá? 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então note que tanto Paulo como Pedro, eles estão dizendo que Deus não quer que nenhuma pessoa, nenhuma alma sequer, se perca, vá para o inferno. Ele quer salvar a todo mundo, tá? Então a Bíblia, ela prova claramente aqui, através de versos, que Deus quer salvar todo mundo. Esse é o desejo, a vontade de Deus, salvar todo mundo, tá? E o interessante é que Ele pode salvar todo mundo. Então se Ele quer e Ele pode, por que Ele não faz? Né? Por que Ele não salva todo mundo? A verdade é que nós vamos até entrar um pouco na resposta ali da primeira pergunta, né? É que nem todo mundo, na verdade, quer ser salvo, tá? Então vamos ser assim um pouco, digamos assim, curto e grosso, né? O nosso modo de falar. Nem todo mundo, infelizmente, quer ser salvo. Porque as pessoas, né, o homem, ele não quer trocar as suas vontades pela vontade de Deus. A sua natureza humana, ela não se permite, né, que ele se submeta a Deus. Ele não quer se submeter a Deus. Aí ele tem a opção, né, de abandonar a sua natureza humana e se voltar a Deus, né, adquirindo assim a natureza espiritual. Mas a verdade é que muitos, infelizmente, não querem isso. Né? O ser humano ele não quer isso. Ele quer continuar na sua própria vontade. A ideia do ser humano de ter alguém superior a ele, dominando e mandando na sua vida, para ele é inconcebível isso, sabe? Ele não concorda com isso. Ele acha que ele é livre por não ter um Deus acima dele, né? Obedecendo a um Deus. Na verdade é o contrário, isso é uma enganação de Satanás. É totalmente o oposto. Aquele que não tem um Deus, na verdade ele é prisioneiro de quem? De Satanás, né? Ele é escravo do pecado, escravo do mundo, do diabo. Nós que temos Cristo Jesus em nossas vidas, que estamos somos submissos a Deus, nós é que somos livres. Estamos livres do pecado, livres do mundo. A Bíblia nos diz, né, Paulo ali, Romanos capítulo 8, verso número 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós é que somos livres e eles é que são prisioneiros, tá? Só que o mundo, né, o diabo coloca na mente deles que eles são prisioneiros. Aliás, que nós somos prisioneiros, né, nós cristãos, e que eles são os livres, tá? Então, aí a gente entra na resposta da primeira pergunta, tá? Por que Deus não salva todo mundo? Porque Ele deu opção de escolha para todo mundo, e nem todo mundo quer ser salvo. Infelizmente, essa é uma verdade. Nós podemos notar isso para a área do evangelismo, por exemplo, né?
Você sai para evangelizar, eu já evangelizei muitas, inúmeras vezes, incontáveis vezes, e você prega o evangelho para a pessoa, você fala de Jesus, e a pessoa ela não quer aceitar Jesus. E ela não quer, para ela tá bom a vida do jeito que ela tá levando, entendeu? Então ela não quer aceitar Jesus, você convida, a pessoa quer aceitar Jesus, não, tal. Às vezes nem quer ir para a igreja, né? Nem fazer uma visita, a pessoa não quer. E Deus, ele respeita isso. Então por isso que Deus não salva todo mundo, porque boa parte dessas pessoas não querem a Cristo, não querem ser salvas. Aí existem aqueles que, né, falam, eu sou cristão e tal, eu sou da igreja, sou crente e tal, mas na verdade não se submeteu a Cristo, né? Muitas pessoas acham que só porque leva uma vida aparentemente de bondade, né, que não mata ninguém, não rouba, não faz nada de mal, já tá bom, já tá salvo. Na verdade não, nós temos que entrar pela porta estreita e nos submeter a Cristo, né, abandonar as nossas vontades e viver a vontade de Deus. É um negócio um pouco mais sério do que as pessoas pensam, mas infelizmente é isso que ocorre. Atos 7, 51, 52. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se transformaram traidores e assassinos. É uma mensagem forte. É uma pregação de Estevão antes dele morrer, apedrejado, né? Depois deste texto que Estevão ele conclui a sua pregação ali, a Bíblia vai falar que eles rangiam os dentes de raiva de Estevão. É exatamente isso que ocorre com o ser humano atual. Quando você fala de Cristo Jesus, às vezes aparentemente está normal ali, né, com aquele sorrisinho amarelo, mas por dentro está rangendo de raiva, porque não quer estar ali, não quer ouvir, não quer se submeter, sabe, não aceita a palavra da verdade, tá? E aqui Estevão, ele fala, né, homens teimosos e incircuncisos de coração, né, e ainda né, dá continuidade dizendo, circuncisos de corações e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem igual aos seus pais, antigamente igual aos seus antepassados, né, resistindo ao Espírito Santo. E aí ele fala, né, que os profetas foram mortos porque eles não queriam ouvir os profetas, não queriam ouvir a palavra de Deus, resistindo ali ao Espírito Santo. Essa é uma característica natural do ser humano, do homem carnal, resistir a Deus, resistir à palavra, resistir ao Espírito Santo. Não querem ser salvos. Por isso que Deus não salva todo mundo, porque infelizmente muita gente, boa parte aí, não quer a salvação. Salmo 52, verso 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? O salmista pergunta. Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O salmista está perguntando, quem é que teme ao Senhor? Deus, né, o Senhor no caso, vai instruir essa pessoa no caminho certo, tá? Então é só o homem se prontificar, falar, opa, tô aqui Deus, eu quero temer ao Senhor, quero aceitar Jesus. Então o Senhor vai ter todo o prazer de instruí-lo a seguir o caminho correto. A porta do reino celestial está aberta para todos entrarem, porém só entrarão aqueles que voltarem a sua vida a Cristo Jesus, tá? Então, o ser humano, infelizmente, ele tem essa característica de não querer a salvação. Por isso Deus, ele não salva todo mundo, né? Terceira pergunta de todo cristão, né? É por que Deus não nos santifica 100%? Eu estou falando já do cristão, daquele que quer verdadeiramente viver uma vida ali com Cristo, voltado ao Senhor, que está ali na batalha espiritual, na peleja, né? Sempre se santificando, buscando ali em consagração, né? Em jejum, na palavra, sempre ali, né? Na oração, sempre buscando ao Senhor. Aí vem essa pergunta, né? Por que Deus não nos purifica 100%? Né? Nós aí que estamos a buscar ao Senhor de coração, né? Quantas vezes, meus amados, né? Nós não temos orado, né, clamado ao Senhor, dizendo assim, Deus, arranca de mim tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que atrapalha na minha espiritualidade, deixa só o que é bom. Quantas vezes nós já não fizemos essas orações e ainda fazemos, né? E Deus não arranca tudo, Deus ele não tira tudo, né? Continua existindo coisas em nossas vidas que nos atrapalham espiritualmente, tá? Coisas que ficam nos perturbando, né? Tentando nos fazer cair, né? Isso, né, acontece com todo cristão, né? Então nós passamos pelas dificuldades espirituais,
né? Então todo cristão tem isso, né? Cada um numa área diferente. Né? Quem sabe alguém tem uma dificuldade aí, por exemplo, com a inveja, né? Tá sempre lutando contra a inveja, aquele sentimento que vem dentro de si, né? Tem aqueles que lutam contra, por exemplo, né? Contra a ira, né? Sempre tentando se controlar ali, se conter. Outros lutam com questões da sexualidade, né? Outros lutam com a questão ali da mentira, por exemplo. Outros, né, com a questão ali, por exemplo, sei lá, da fofoca, enfim. Cada um tem ali a sua dificuldade, onde as coisas apertam ali, né, no calo, né, digamos assim, e tende a nos puxar, né, para pecar e fazer algo contra o Senhor. Aí vem a seguinte pergunta, né, por que Deus não nos purifica 100%? Né, não tira aquilo de nós para que nós venhamos ali ser mais santo ainda na presença dele, né? Só que, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus não fazia isso com ninguém, né? Todos tinham ali suas dificuldades. Você olha ali para Jacó, por exemplo, ele tinha uma dificuldade, inclusive seu nome era enganador, e ele praticou isso, né, em mais de uma ocasião. Então ele tinha ali uma certa dificuldade em relação a isso, e isso é natural, é comum, né, com todas as pessoas. O que é enganar, irmão? Não. Passar por uma dificuldade espiritual ali que nos aperta e tenta nos puxar para algo que é contrário a Deus, né? Para o mundo, para o pecado, enfim, para algo que desagrada o Senhor. Né? Então, isso acontece com todo ser humano. Agora, o porquê que Deus não nos limpa disso, nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, né? Inclusive, tem até não é uma ilustração, né? Talvez uma comparação. A águia, né? O pássaro, né? A águia, é normal ela raspar o seu bico, né, contra as rochas. Isso é comum, é natural, tá? Isso é um comportamento natural de uma águia. Com o seu bico ele começa a raspar ali nas rochas ali, sabe? Isso ela faz porque ela precisa afiar o seu bico. Então, como ela caça, é normal com o tempo o seu bico perdendo ali o corte, digamos assim, né? Ele passa a ficar se desgastar, né? Passa a se desgastar. Aí, com o tempo, ela tem que passar o seu bico na rocha para que afie o bico, para que ela continue caçando, tá? Isso faz parte do renovo, né, da águia, por exemplo, tá bom? Com nós cristãos, espiritualmente falando, não é diferente, tá? Muitas das vezes nós temos que passar por um processo ali que nos desgasta para que nós busquemos ali um renovo. Como a águia busca renovo raspando o seu bico na rocha para poder continuar ali forte, né, sobreviver, do mesmo jeito nós cristãos. Tá? Então nós passamos por certas situações que nos desgastam para que nós busquemos renovo no Senhor, para que nós estejamos cada vez mais fortes ali, prosseguindo ali na nossa caminhada espiritual. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, tá? Vamos ler? 2 Coríntios 12, 7, verso de número 9. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade para mais, me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo está falando, foi-me posto um espinho na carne, e isso me perturbava. Falei com Deus para que Deus tirasse esse espinho na carne. Deus falou para mim, né? Jesus falou, minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho não, ele vai continuar aí. E o próprio Paulo diz que o espinho, ele servia para que ele não se exaltasse. Note que Paulo era grandemente usado por Deus, né? Na sabedoria da palavra ali, né? Os milagres acompanharam ele, né? E ele tinha ali tudo para se ensoberbecer. Ele tinha isso. Mas tinha um espinho na carne ali que não permitia que ele viesse a ter esse comportamento. Só que aquele espinho na carne feria muito ele. A Bíblia não fala o que é, né, com detalhes ali, então é difícil falar o que é. E feria muito ele. E ele pediu para Deus, tira de mim. Deus falou, não, minha graça te basta. Não vou tirar, vai continuar aí. Mas por quê? Porque havia uma necessidade que continuasse. Então nós, muitas das vezes, passamos por situações, amados, que Deus permite, que serve para nós como um espinho na carne. No caso de Paulo, é para que ele não se ensoberbecesse. No nosso caso, são coisas diferentes. Talvez para que você não se desvie, né? Ou talvez para que você não abandone o ministério, seu ministério, seu chamado.
ou para que você, quem sabe, através disso alcance algum dom que você não tem, ou não deixe de usar os dons que ele já te deu, enfim. Aí a gente vai ficar falando de possibilidades aí até amanhã. Cada pessoa, cada vida são possibilidades diferentes. Então a pergunta, por que eu não sou santificado? Deus não me santifica, não nos santifica 100%, arranca tudo que é mal e deixa só o que é bom em nós. Por conta disso, porque muitas dessas coisas servem para nós como um espinho na carne para o nosso crescimento espiritual. É bem da verdade que algumas coisas que nós passamos espiritualmente falando, tentações, né, dificuldades espirituais ali, é bem provável que alguma delas aí venha existir na nossa vida até o último suspiro, até o último dia de vida na terra, tá? Como com Paulo, Deus não tirou, e com certeza acompanhou ele durante toda a sua vida, conosco, alguma coisa também provavelmente vai nos acompanhar. E nós temos que, digamos assim, não se acostumar com isso, tá? Mas nós temos que entender que a vontade de Deus, ela acontece de diversas maneiras diferentes. E muitas das vezes é através de espinho na carne, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos grandemente, né? Existem outras dúvidas, né, que são dúvidas de todo cristão, né, que tiveram em algum momento, ou que ainda tem, nós poderíamos falar aqui, tá? Mas, por tempo, nós não temos para isso daí, né? Mas a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo, eu diria, tá? Embora talvez não consigamos responder tudo através da Bíblia, não significa que a resposta não está ali, tá? Então, sim, a Bíblia tem resposta, sim, é que nós somos muito, às vezes, preguiçosos, né? De ler, estudar a Bíblia Sagrada, às vezes a gente não está muito afim de fazer isso, não. Mas nós temos que ter um comportamento diferente, né? Então, que nós possamos buscar ao Senhor, pedir a Deus para que Deus nos ajude, para que nós possamos ler e estudar a Bíblia Sagrada, meus amados. Muitos de nós cristãos somos, como eu disse, muito preguiçosos. Nós nos preocupamos mais com outras coisas do que com as coisas de Deus, tá? Essa é a verdade. A Copa do Mundo, por exemplo, né? Quantas pessoas e muitos cristãos estavam aí na frente da TV, não sei se estão aí, não sei se está passando o jogo, se acabou, não sei. Mas muitos cristãos ali estavam na frente da TV assistindo lá a Copa do Mundo, se dedicando aquele momento a isso. Mas muitos desses cristãos hoje não orou. Muitos desses cristãos hoje não leu a Bíblia. Muitos deles hoje, não tirou o momento de louvor ali, de adoração ao Senhor. Muitos desses não fazem isso dos outros dias. Mas tirar um tempo para um jogo de futebol, né, um espetáculo, né, esportivo, tira. Mas para as coisas de Deus parece que não tem tempo, parece que não dá para fazer, sabe? Nós estamos pior do que naquele caso ali de Marta, né, que escolheu trabalhar, né, ao invés de estar ouvindo Jesus ali. Trabalhar, eu digo, né, cuidar dos afazeres, né? Esqueceu ali, deixou Jesus de lado ali, colocou uma outra coisa na frente, né? Muitos, infelizmente, estão desse jeito, ou às vezes até pior, né? Eu não tenho nada, obviamente, contra futebol, Copa do Mundo, hipótese alguma, né? Quem sou eu para falar algo contra isso? Não estou dizendo que é pecado, que é errado, não estou falando nada disso. Estou dizendo que nós não podemos colocar outra coisa para tomar lugar das coisas de Deus. Isso eu digo dentro de nós, tá? Dentro de nós, em primeiro lugar, as coisas de Deus. No mundo secular é óbvio, tem coisas que nós temos que fazer e deixar, por exemplo, a igreja, a obra de Deus de lado, isso é natural, é comum, tipo o trabalho, né? Quantos, né, não vão trabalhar, igual eu no caso, né? Trabalha à noite, deixa de participar de um culto para ter que trabalhar à noite e sustentar a família, isso é natural, faz parte. Inclusive, esse é um mandamento de Deus, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Mas dentro de nós, em primeiro lugar, tem que estar Deus e as coisas de Deus. Buscar primeiramente o reino do céu, a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então que nós possamos avaliar, examinar o nosso interior e ver se nós estamos colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Será que um espetáculo esportivo como a Copa do Mundo não tem sido mais aprazível a muitos de nós cristãos do que as coisas de Deus? É uma pergunta que muitos, eu acredito que todos que ouvirem ela vão conseguir responder, né? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Trabalhe em nossa vida e em nossa família. Nos dê do teu livramento. Nos perdoe de todos os nossos pecados e nos ajude a viver a tua vontade a cada dia mais. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz.